A Guerra das Laranjas. Eu sou safadão. Durante a Guerra dos Pirineus, que opôs a Espanha à França Revolucionária, Portugal entrou na guerra ao lado do vizinho ibérico e chegou a enviar uma força militar para o ajudar. Apesar desta ajuda, a Espanha, sem o conhecimento de Portugal, decidiu cessar as hostilidades com a França, deixando Portugal sozinho numa guerra contra os gauleses. Apesar da aparente vantagem francesa sobre Portugal, o berço da Revolução apresentou condições para uma paz. Para obtê-la, segundo os franceses, Portugal deveria acabar a sua aliança com a Inglaterra, entrar na liga que a França e a Espanha tinham estabelecido contra o aliado português, proibir os navios ingleses de entrarem nos seus portos, pagar uma indenização à França e ceder território brasileiro à Guiana Francesa. A Corte de Lisboa ficou a saber, provavelmente através do embaixador português em Turim, Rodrigo de Sousa Coutinho, de um possível acordo secreto entre a Espanha e a França para a conquista de Portugal. Durante este tempo, a tensão entre Portugal e França foi aumentando. Uma esquadra francesa afundou 12 navios portugueses entre o Cabo da Rocha e as Berlengas, e ações deste tipo foram-se repetindo. Portugal pretendia preservar as suas colónias, e a política portuguesa orientou-se por este objetivo. Se Portugal se mantivesse aliado com a Inglaterra, as suas colónias estariam safas de ataques ingleses e a marinha portuguesa navegaria com segurança no mar, pois este era controlado pelos ingleses. Apesar disto, Portugal sofreria outra invasão franco-espanhola. Por outro lado, se Portugal se aliasse com a França, ele evitaria uma invasão semelhante à da Guerra Fantástica, mas as suas colónias seriam atacadas pelos ingleses. Portugal tentou manter uma posição de neutralidade, mas não possuía os meios para tal. Em 1797, com o intuito de pressionar Portugal a ceder às exigências francesas, os espanhóis começaram a concentrar tropas junto da fronteira, e 3 anos depois já se conheciam os nomes dos oficiais espanhóis que iriam invadir Portugal. Devido à ameaça da invasão espanhola, foi enviado um pedido de ajuda ao Tenente-General Ralph John Abercrombie, e a 8 de novembro de 1800, 1.500 soldados britânicos desembarcaram em Lisboa, seguidos por outros 722 no dia 14. Em Espanha, uma epidemia na Andaluzia obrigou o desvio de 12.000 soldados para isolar a região, o que diminuiu a força do exército espanhol na Extremadura. No dia 29 de janeiro de 1801, um acordo entre a França e a Espanha foi assinado em Madrid e ratificado a 1 de fevereiro. Segundo este tratado, Portugal seria invadido, a não ser que o país abandonasse a aliança com a Inglaterra, encerrasse os seus portos aos ingleses e abrisse-os aos espanhóis e aos franceses, aceitasse a ocupação de território que possuísse 1/4 da sua população, como penhor da restituição pela Inglaterra da Ilha de Mahó e Malta, pagasse uma indenização à Espanha e outra à França por alegados prejuízos causados e aceitasse uma revisão das suas fronteiras. A 6 de fevereiro, Dom José Maria de Sousa Botelho partiu de Lisboa em direção a Madrid para tentar evitar a guerra, mas nesse mesmo dia, o embaixador espanhol em Portugal entregou a Luís Pinto de Sousa Coutinho um ultimato de Madrid. Ou Portugal abandonava a aliança com a Inglaterra no prazo de 15 dias ou seria declarada guerra. As conversas diplomáticas entre Portugal e Espanha não tiveram os resultados que o governo português pretendia, e a 27 de fevereiro de 1801, Carlos IV da Espanha declarou guerra a Portugal. Os espanhóis invadiram Portugal com 3 exércitos, cada um posicionado na Galiza, na Extremadura e na Andaluzia. Os da Galiza e da Andaluzia eram ambos constituídos por uma divisão, e o da Extremadura, comandado por Manuel de Godoy, era constituído por 5 divisões. A de vanguarda, com 13.200 homens, comandados pelo Marechal de Campo Francisco Maria Solano Ortiz de Rosas. A primeira divisão,
com 7.200 homens, comandados pelo Tenente-General Diego de Godoy. A 2ª Divisão, com 9.600 homens, comandados pelo Tenente-General Ignacio Lancaster. A 3ª Divisão, com 12.000 homens, comandados pelo Tenente-General Marquês de Castelar. E a 4ª Divisão, com 4.761 homens, comandados pelo Tenente-General Francisco Xavier de Negrete. O exército português era comandado pelo Marechal-General Dom João Carlos de Bragança e Ligne de Sousa Tavares Mascarenhas da Silva. A força portuguesa era constituída por 2 exércitos, um com tropas dentro de Douro e Minho e de Trás-os-Montes, comandado pelo Marquês Louis-François Carlet de la Rosière, que nomeou Gomes Freire de Andrade e Castro como seu quartel-mestre, e o outro exército era composto por tropas da Beira e do Alentejo, tendo ficado conhecido como o Exército de Dentro Douro e Guadiana, comandadas pelo Tenente-General John Forbes. O Exército de Dentro Douro e Guadiana era constituído por 5 divisões: a da Beira, com 12.138 homens, comandados pelo Tenente-General João de Ordaz e Queiroz; a do Algarve, comandada pelo Capitão-General Dom Francisco de Melo da Cunha de Mendonça e Menezes, e 3 divisões alentejanas. Destas 3, uma, com quartel-geral em Monforte, era composta por 4 batalhões de infantaria, 6 esquadrões de cavalaria e 3 bocas de fogo de artilharia, comandada pelo Tenente-General Dom António Soares de Noronha. Outra, com quartel-geral em Porto Alegre, composta por 4 batalhões de fuzileiros, 2 batalhões de granadeiros, 2 de caçadores e 3 bocas de fogo de artilharia, comandada pelo Tenente-General o 7º Conde de São Lourenço, Dom António Maria de Melo da Silva César e Menezes, e a última, com quartel-geral em Alter do Chão, composta por 4 batalhões de infantaria, 6 esquadrões de cavalaria e 3 bocas de fogo de artilharia, comandada pelo Tenente-General Marquês de Angueja. Para além destas forças, o Duque de Lafões ainda ordenou o recrutamento de 2.000 homens em Lisboa, e nesta estava uma força liderada pelo oficial Simon Fraser, composta por dragões ingleses e 3 regimentos de infantaria, compostos por emigrados franceses. A divisão de vanguarda espanhola invadiu Portugal e a 20 de maio chegou a Elvas. A guarnição da cidade, cerca de 9.000 homens, tentou uma investida a partir da praça, só que foi obrigada a retirar-se para dentro das fortificações. O governador de Elvas, Dom Francisco Xavier de Noronha, recusou render-se aos espanhóis, e o estado das muralhas, a sua artilharia e as provisões que se encontravam em Elvas permitiam à praça resistir a um cerco prolongado. Vem aqui, pra te ver se eu não te dou uma sacadona! Os espanhóis optaram por não a assaltar, mas montaram-lhe cerco, retendo assim a guarnição na praça. As 1ª e a 2ª divisões espanholas acompanharam a de vanguarda, só que não se viram ameaçadas pela guarnição de Elvas. Com Elvas sitiada, a 2ª Divisão e a de vanguarda dirigiram-se para Arronches, onde a 20 de maio entraram em combate com os portugueses. Arronches possuía uma guarnição de 1.369 homens, mas ao contrário da Praça de Elvas, as suas muralhas estavam em mau estado e não possuía provisões suficientes para fazer frente aos espanhóis. O governador de Arronches, Dom José Maria de Cárcamo Lobo, recebeu ordens para não resistir e recuar para Alegrete. As tropas portuguesas falharam na vigilância da praça e acabaram por ser surpreendidas pelos espanhóis. Estes derrotaram os portugueses, enquanto ainda estavam fora das muralhas, e o desastre só não foi maior, porque o brigadeiro-general Bernardino Freire de Andrade e Castro enviou uma força para proteger a retirada da guarnição de Arronches. As tropas, sob Bernardino Freire, retiraram-se em direção a Porto Alegre, e apesar da sua incompetência, Cárcamo Lobo foi elogiado pelo Duque de Lafões. A 3ª Divisão avançou sobre Olivença a 20 de maio, que tinha o francês Júlio César Augusto de Chermont como governador. A guarnição da praça era composta por 200 milicianos e tinha a seu dispor 36 bocas de fogo, porém só algumas é que estavam montadas. A 3ª acampou em Valverde de Leganés e enviou 4.000 homens em direção a Olivença. Chermont rendeu-se e entregou a praça aos espanhóis, que deixaram o governador e a guarnição sair em liberdade da praça. Assim que Chermont chegou a Lisboa
ele foi preso no Castelo de São Jorge. Ainda a 20 de maio, 3.000 homens da Terceira, comandados pelo oficial Juan Carrafa, dirigiram-se em direção a Jurumenha, que tinha como governador Veríssimo António da Gama Lobo. Os espanhóis aproximaram-se da praça através de uma ponte e encontraram-se ao alcance da artilharia dela, só que inexplicavelmente esta não foi utilizada quando os espanhóis estavam ao seu alcance, mas sim quando estavam fora dele. Tal como aconteceu em Arronches, o governador da praça entregou-a aos espanhóis, que ficaram na posse de todas as suas provisões. Gama Lobo foi julgado em conceito de guerra e condenado à pena de morte. Porém, através de um decreto de janeiro de 1802, a sentença foi comutada e ele acabou por ser enviado em prisão perpétua para o forte de São Felipe Benguela, em Angola. A 4ª Divisão Espanhola ficou com o objetivo de cercar Campo Maior no início da invasão, e esta praça tinha uma guarnição de 2.000 homens, complementados por 100 bocas de fogo e comandados pelo tenente-coronel Matias José Dias Azedo. As primeiras tropas que chegaram ao Campo Maior eram da 2ª e enviaram um emissário à praça com uma ordem de rendição, que foi recusada por Azedo. Na tarde do dia 21, as forças da 4ª apareceram e começaram a preparar-se para a batalha. O comando do exército português em Porto Alegre ponderou ajudar a guarnição de Campo Maior, mas como a iniciativa era inviável, tal não aconteceu e Godoy apercebeu-se destas intenções e reforçou a 4ª com tropas da 3ª. O bombardeamento de Campo Maior começou a 23 de maio e as bocas de fogo na praça responderam ao ataque. Entretanto, em Elvas, a 5 de junho, a guarnição da praça tentou uma nova investida, porém não conseguiu acabar com o cerco. Chega, já tô cansado. O bombardeamento de Campo Maior continuou até o dia 6 e apesar da guarnição da praça ainda ter esperança da chegada de reforços, a sua fadiga era grande. A capacidade de fogo da praça estava reduzida e as suas muralhas estavam muito danificadas. Nesse mesmo dia, um conselho de guerra foi convocado, onde uma rendição em termos honrosos foi decidida, e no dia seguinte, Campo Maior estava na mão dos espanhóis. O rápido avanço espanhol mostrou a impossibilidade de manter uma linha defensiva ao longo da fronteira, e a 29 de maio, um conselho de guerra presidido pelo Duque de Lafões reuniu-se em Porto Alegre. Neste, foi decidido uma retirada em direção ao Tejo, que começou no dia seguinte. Os portugueses abandonaram posições que ofereciam boas condições de defesa e deixaram às mãos dos espanhóis provisões que tinham sido reunidas em Porto Alegre, Castelo Vide e Alegrete. Durante uma reunião em Alpaião, foi decidido concentrar o exército português na região de Gavião e procurar manter o Alentejo em mãos portuguesas. No dia 1 de junho, tropas espanholas partiram de Arronches e conquistaram Porto Alegre e Castelo de Vide sem resistência. Porém, quando a encontraram no Marvão, os espanhóis desistiram da conquista da praça. As forças portuguesas chegaram à região de Gavião a 31 de maio e a 3 de junho, o Duque de Lafões enviou 670 homens a Gafte, Tolosa, Flor da Rosa e ao Crato para recolherem provisões nestas localidades. O comandante desta força era Cárcamo Lobo. Oh shit, here we go again. E em Flor da Rosa, uma batalha entre uma força portuguesa e uma espanhola de 2.500 cavaleiros e 3 batalhões de infantaria começou. A batalha durou 2 horas e depois das suas munições se esgotarem, os portugueses renderam-se. Apesar desta guerra ter acontecido principalmente no Alentejo, houveram várias ações noutras regiões do país. A 8 de junho, uma força portuguesa de 1.787 homens, com 2 bocas de fogo, comandada por Gomes Freire de Andrade, saiu de Chaves, em direção a Monterrey. Apesar da iniciativa, devido à falta de preparação e à indisciplina das forças portuguesas, no dia seguinte, Gomes Freire de Andrade ordenou uma retirada. Ainda no Algarve, as forças portuguesas ocuparam várias posições na margem direita do Guadiana e a 8 de junho, quando os espanhóis tentaram atravessar o rio, eles fracassaram. O governo local do Rio Grande do Sul tinha uma política expansionista e fundava povoações ao longo da fronteira. A notícia da guerra foi recebida a 15 de junho de 1801 e apesar de não terem recebido ordens do vice-rei,
as forças militares da região, divididas em 2 corpos, dirigiram-se para a fronteira, uma para Rio Pardo e outra para Rio Grande. O objetivo era conquistar território espanhol e levar as fronteiras portuguesas até aos limites naturais do sul do Brasil, os rios Uruguai e da Prata. Devido à informalidade da guerra, várias tropas de milícias foram organizadas e foram estas que executaram os primeiros ataques. Uma força destas, composta por 30 homens e liderada por Manuel dos Santos Pedroso, conquistou o Forte Espanhol de São Martinho. José Francisco Borges do Canto, que liderava uma força de 15 homens, conseguiu o apoio de índios Guarani e procurou combater os espanhóis perto de São Miguel das Missões. Esta povoação rendeu-se e depois desta seguiram São João e Santo Ângelo. Os portugueses ainda conquistaram São Lourenço, São Luís e São Nicolau, e uma comissão de índios de São Borja, a última missão que não tinha sido conquistada, prendeu o administrador espanhol e jurou fidelidade a Portugal. Uma força liderada pelo capitão Simão Soares da Silva e pelo tenente José Antunes de Porciúncula atacou a região do Taim e conquistou o forte de Chuí. Outra força, comandada pelo coronel Patrício José Correia da Câmara e pelo tenente António Alves, conquistou o forte de Cerro Largo. Todos os outros fortes da região, incluindo o mais importante, o forte de Santa Tecla, foram conquistados pelos portugueses e o Rio Grande do Sul aumentou seu território por 1/3. Uma força espanhola de 500 homens, comandada por Dom Lázaro de la Ribeira Espinosa, chegou ao Forte de Coimbra, defendido por 40 homens, comandados pelo tenente-coronel Ricardo Franco da Almeida Serra. O ataque começou a 16 de setembro de 1801. No dia seguinte, os espanhóis assaltaram o forte, mas os portugueses obrigaram-nos a recuar. 2 dias depois, o assalto repetiu-se, e apesar de no dia seguinte os espanhóis se terem apoderado de algumas provisões, o forte não caiu. No dia 24 de setembro, os espanhóis lançaram o último assalto ao forte, que teve o mesmo resultado dos anteriores, e enquanto os espanhóis atacavam o Forte de Coimbra, o governador de Mato Grosso, Dom Caetano Pinto de Miranda Montenegro, decidiu contra-atacar. Ele enviou uma força pelo Vale do Rio Negro, comandada pelo tenente Francisco Rodrigues Prato, que conquistou o Forte de São Jorge e fixou a fronteira no Rio Apa. As negociações de paz entre Luís Pinto de Sousa Coutinho, Godoy, e Luciano Bonaparte começaram a 28 de maio, em Badajoz, e duraram até 8 de junho, quando os tratados com a França e com a Espanha foram assinados. O tratado assinado com a Espanha, o Tratado de Badajoz, onde Portugal cedeu a Olivença, foi ratificado a 14 de junho pelo príncipe regente Dom João e a 5 de julho por Carlos IV. Napoleão Bonaparte não ficou satisfeito com este tratado e chegou a ameaçar invadir Portugal outra vez, só que como Carlos não alinhou com Napoleão, conversações diplomáticas recomeçaram. Nestas, Luciano representava a França e Cipriano Ribeiro Freire representava Portugal, e depois de quase um mês de negociações, o Tratado de Madrid foi assinado a 29 de setembro de 1801. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.